vamos lá, vamos começar aí nossa aula. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse, no capítulo 20. Nós estamos estudando aí, né, os últimos capítulos de Apocalipse. Então, chama a sua atenção para... nós vamos fazer a leitura aqui do verso 5, né, até... Eu vou ler do 4 até o verso de número 10. Ah, verdade, dia 7, dia 8. O Edilson, inclusive, tinha nos avisado, é verdade. Onde foi aniversário também, irmãos, do Rafael, né? Rafael aí, o esposo da Daiane. Então, Deus abençoe, viu, Rafael? O pai tinha enviado até a foto que eu pedi para ele. Que Deus abençoe aí ricamente a vida de vocês. Tá joia? Então vamos lá. Então vamos agora para a leitura aqui, irmãos. Eu vou ler do verso 4 até o verso 10. Tá certo? Que é o que nós vamos, de certa forma, trabalhar um pouquinho mais aí no dia de hoje. Tá bom? Vou ler, diz assim. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Veja aqui, nós temos um paralelo, né? Essas expressões, testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, são expressões recorrentes que mostram a postura dos verdadeiros crentes. Testemunho de Jesus, que sustentam a palavra de Deus, a ideia da sã doutrina, a ideia da firmeza nas Escrituras. Ok? E aí diz, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Nós já vimos que essa marca da besta na mão e na fronte refere a mão direita, né? Refere-se às suas ações, e na fronte refere os seus pensamentos. Não tem nada de chip, não tem nada. Agora tem vai lançar uma nova moeda aí, né? Digital, que vai substituir o TED, DOC, transferência e tudo mais. Minha mãe até compartilhou comigo essa semana, o gerente dela explicando como vai ser até o final do ano, então já tem. Também não é isso, tá bom? Também não é o termômetro digital que você está usando aí para entrar nas lojas e tal, né? O pessoal fala assim, o cara bate o termômetro de laser ou na sua mão ou na sua testa. É a marca da besta. Não é nada disso. São as suas atitudes, são os seus pensamentos. Aqueles que não se amoldaram no padrão do mundo, aqueles que não pensaram de acordo com o padrão dos aliados de Satanás, esses, portanto, são que testemunham ou que defendem o testemunho de Jesus e sustentam a palavra de Deus. Nós já estudamos isso lá para trás, só relembrando aqui. E aí então diz, aqueles que não receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que aqui coloca-se no passado, não está aí. Viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas é uma perspectiva já passada, porque nós vimos que o milênio ele já está sendo realizado desde a primeira vinda de Cristo, da sua ascensão. E a partir desse momento, nós, embaixadores de Cristo, já reinamos com Cristo e já somos sacerdotes de Deus, porque já adoramos a Deus, pregamos o seu evangelho, porque testemunhamos de Jesus, sustentamos a palavra de Deus. Então, mais um detalhe aqui que aponta para o fato que o milênio já está acontecendo, nós já estamos vivendo. Por isso que diz que ele viu aqueles que viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. Os restantes dos mortos, e aí a gente tem que identificar quem são esses mortos, para que você entenda, e nós vamos fazer isso durante esse estudo, se Deus permitir. Aqui diz assim, o restante dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, reinarão, ou pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. É daqui que eles tiram aquela ideia que nós já apresentamos, da primeira ressurreição referente somente aos crentes, que vai arrebatado para o céu, depois volta para a terra para reinar com Cristo e ser sacerdote de Deus durante os 1000 anos. Como nós vimos que os 1000 anos já estão acontecendo, então essa primeira ressurreição tem que ter uma interpretação diferente e coerente com essa visão do paralelismo progressivo, tá bom? Vamos chegar lá. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, o foco desse ciclo é o que vai acontecer com o diabo. Então diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nós já vimos anteriormente, nos ciclos passados, que tanto a besta do mar, né, o anticristo, como a besta da terra, o falso profeta, como a própria prostituta Babilônia, já tiveram o seu fim decretado, porque aquele ciclo está falando desse mesmo momento. E junto com a besta, o falso profeta e a prostituta Babilônia, que já cessou, que já caiu, que nós já vimos na sessão anterior, agora o diabo também, porque é paralelo, acontece ao mesmo tempo, tá bom? E serão atormentados aí de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então vamos lá, vamos caminhar aqui um pouquinho nos nossos slides aí, para a gente ver. Quem que reina? Respondendo a primeira questão aqui do nosso estudo de hoje, é quem reina com Cristo? Quem reina com Cristo? Então vamos lá. Apocalipse 20, do verso 4 a 6, fala da visão de João de tronos, com aqueles que têm autoridade para julgar, juntamente os mártires. Então ele vai dizer, eu vi aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar, vi as almas dos decapitados, que são os mártires, e aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão. Ou seja, quem que reina com Cristo? Os que têm autoridade para julgar, os mártires que serão perseguidos e mortos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os fiéis. E nos é afirmado que eles viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. E no verso 6 diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos, ou seja, os que passaram pela primeira ressurreição. Tá bom? Então, mas quem são esses? Se você olhar desde o primeiro ciclo, lá que fala sobre a igreja, você vai ver que uma das promessas do Senhor, lá no primeiro ciclo, é justamente que estaria sentado com Cristo, né? Uma das cartas às igrejas. Então, eles já foram descritos em outros ciclos. Vamos dar uma relembrada pelo menos em 2 deles. Lá em Apocalipse capítulo 6, dá uma recua aí, por favor, no verso 9 e 10. Enquanto nós estamos aqui no quinto selo, Apocalipse 6 vai dizer assim: quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Veja, aquele paralelo, o testemunho de Jesus é a palavra de Deus. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo, verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso santo dos que habitam sobre a terra? Então,
Veja, os mártires aqui, eles são descritos que estão debaixo já do trono de Deus, clamando para que Deus aplique o seu juízo e recebem a resposta de Deus para que eles esperem até que o número dos conservos, dos irmãos que seriam mortos, igualmente eles foram, se completassem. Então, nós vemos que mais uma característica aqui do paralelismo, está falando desses mesmos. Porque esses que foram mortos por causa da palavra e do testemunho são os mesmos que são descritos lá. Então, qual o período? Durante o milênio, que é o período que nós estamos vendo ser realizado. Um outro texto, Apocalipse 14, o verso é de número 13. Quando nós estamos aqui na quarta voz, que na verdade é a quinta voz, né? O título que foi dado aí pelo comitê é a quarta voz, mas na sequência do texto você vai ver que são 5 vozes, né? Essa é a quinta voz. A primeira voz, na verdade, está no verso 2. Ouvi uma voz, lá no verso 2 do 14, então essa é a primeira voz. E quando lá no verso 7 diz, dizendo em grande voz, como se fosse a primeira no título que deram aí, na verdade já é a segunda. Então, o título que deram aí, isso é do comitê, isso não é inspirado, né? Os caras erraram mais uma vez aqui, de vez em quando acontece. Então, a quarta voz refere à quinta. Então, diz assim o verso 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, você vê que esse paralelo daqueles que já foram decapitados ou que morreram no Senhor, é o mesmo paralelo aqui de Apocalipse capítulo 20. Logo, nós podemos concluir que Apocalipse capítulo 20, do verso 4 em diante, trata dos crentes em Cristo. Desde a sua conversão já viveram, reinaram e continuarão reinando após a morte. Tá certo? Então ele coloca aqui 3 categorias. Aqueles que foram dada a autoridade de julgar, obviamente falando dos 24 anciãos, né? Que é as 12 tribos somadas aos 12 apóstolos, né? Então esses foram dados a autoridade de julgar, aponta para os crentes. Os decapitados, os mártires, aponta para os crentes perseguidos. E aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, ou seja, todo crente que não, verdadeiro crente que não se vendeu à postura do mundo, né? E não abraçou a prática do mundo, nem o modo de pensar como do mundo. Então, quem que reina com Cristo os 1000 anos? Os crentes. Nós estamos reinando com Cristo hoje. Porque o reino de Jesus já é uma realidade. Quando ele foi assunto ao céu, ele assenta no trono. Após a sua ressurreição, ele já diz para os seus discípulos que agora ele tem autoridade, lhe foi dada a autoridade tanto no céu quanto na terra. Então, ele veio, já prendeu, né, o valente, e agora então o evangelho pode alcançar. E nós, como sacerdotes e reinando com Cristo, né, debaixo, como embaixadores, debaixo do reino espiritual de Jesus Cristo, que vai estar alcançando todas as nações, nós já estamos vivendo com Cristo, reinando com Cristo durante esse tempo. Tá certo? Na visão que nós vimos, principalmente da interpretação cronológica literal, eles fazem uma distinção. Essa turma que viveu e reinou com Cristo durante 1000 anos os que foi dada a autoridade de julgar. É por isso que eles colocam que nesse 1000 anos então, as cidades vão ser distribuídas entre os crentes. Então os crentes vão ser os prefeitos aí, né? Porque vai voltar para cá, Cristo vai reinar em Jerusalém, mas e aí? O resto do mundo vai ficar à mercê de quem? Não, vai pôr os crentes para julgar e comandar. Não é isso, irmãos. Nós já estamos fazendo isso, nós já estamos. A igreja, inclusive, hoje já julga. Por isso a disciplina eclesiástica é uma marca da verdadeira igreja.
Os irmãos que estão sendo perseguidos e mortos por causa de Cristo está acontecendo, inclusive agora, né? A gente sabe que a cada não sei quantos minutos aí mata-se um cristão no mundo, a perseguição ainda está severa e cada vez vai ficar mais. E aqueles verdadeiros crentes que mesmo que vivem num contexto que não tem uma perseguição, são influenciados, são bombardeados pelas práticas heréticas, né, de liberalismo da besta da terra, pelas leis muitas vezes da besta do mar e pela sedução da Babilônia, da prostituta, né, da meretriz, que com a sua vida de prazeres, de hedonismo, de tudo mais, tem tentado seduzir os crentes. Então somos nós, esses que estão vivendo e reinando com Cristo, somos nós, todos os crentes, que está vivendo durante esse período que nós, dentro do paralelismo progressivo, identificamos como um período chamado milênio, mas que não é literal e que Cristo continua comandando e vivendo. Aí o verso 5 nos apresenta uma situação que é sobre os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Daí eles interpretam que, como o milênio ele é iniciado após o arrebatamento, então durante os 1000 anos, o milênio, os crentes reinam e há a ressurreição só dos crentes. Mas em nenhum lugar na Bíblia você vê que haverá duas ressurreições. Quando se refere à primeira ressurreição, é uma expressão idiomática, emblemática aqui de Apocalipse, também simbólica, e que a chave da interpretação tem que estar na própria Escritura, e não num devaneio nosso, tá? E em nenhum outro lugar das Escrituras você vê que haverá uma ressurreição só de crente, uma ressurreição só de ímpio. Toda vez que a Bíblia diz isso, diz que haverá uma ressurreição para o juízo. Naquele último dia, todos terão que se comparecer na presença do juízo de Deus. Isso é o foco apresentado. Então, quando nós olhamos aqui para essa realidade daqueles que reinam com Cristo e aqueles que passaram já pela primeira ressurreição, nós precisamos entender que isso está se falando dos crentes, está falando de todos os verdadeiros crentes, os eleitos de Deus. Vamos ver aqui, dar uma comparada aqui com Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3. Paulo falando dessa responsabilidade da igreja de hoje, inclusive na aplicação da disciplina, provando que ela está reinando com Cristo hoje e que quando voltar Jesus, que essa igreja vai ter autoridade para julgar os ímpios, inclusive. Então, a chave da interpretação de Apocalipse está na própria Escritura. Então, quando você olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler de 1 a 3. Vai ser: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quem é esses santos? Os crentes. Santos, sinônimo de separado, sinônimo de eleito, ou seja, crentes. Esses santos aqui não são santos canonizados pela Igreja Católica, que os santos na Bíblia referem-se aos crentes em Cristo, às pessoas. Então, não sabeis que os santos, os crentes, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Então veja, o que acontece? Estava tendo problema entre os crentes, eles estavam levando para juízos, para os juízes de ímpios, tratar as questões relacionadas entre os crentes. E Paulo diz, gente, nós, os crentes, nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os próprios anjos. E a gente não tem capacidade de julgar hoje as questões dentro da igreja, de aplicação de disciplina,
da disciplina eclesiástica e do julgamento que a igreja deve ter, segundo o padrão de Deus. Então veja, a igreja hoje, ela já julga, ela já reina com Cristo, porque Cristo aplica o seu juízo. Então a igreja é um instrumento deste reinar de Cristo hoje. E a igreja vive com Cristo hoje, reina com Cristo, como diz aqui, né? Viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Isso está acontecendo hoje. O problema é que a igreja, quando ela negligencia a prática da disciplina eclesiástica, ela deixa de lado uma responsabilidade e um privilégio que já é concedido e entregue a ela. Tá joia? Vamos lá então, irmãos. Então, quem que reina com Cristo? Nós. E, inclusive, nós já estamos reinando e vivendo com Cristo hoje. Por isso nós somos embaixadores de Cristo, porque o reino de Cristo já é uma realidade. Por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso somos sacerdotes de Deus. O pastor não é mais sacerdote. O sacerdote levítico já caiu em Cristo Jesus. Somos todos sacerdotes, como diz Pedro 2,9, né? Somos uma raça eleita, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Então nós já somos sacerdotes de Deus hoje, e não no milênio que viria aí para frente. Tudo bem? Então vamos lá, vamos caminhar mais um pouco aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, só o pessoal ainda dando um boa noite aí, o Valdir conosco, também o Edi Camargo. Boa noite, meu irmão, Deus abençoe também. Abraço aí na família. Edi Camargo. Também a Vera e também a Aparecida Lauer. Deus abençoe. Que bom, graças a Deus. Então vamos lá, irmãos. Agora na sequência aqui, então nós vimos que nós já reinamos com Cristo, então vamos para a interpretação do que é a primeira ressurreição. Se você tiver dúvida, por favor, digita aí no chat, nós vamos respondendo aí. Quem que é então, o que é então a primeira ressurreição? Será que haverá uma ressurreição antes do arrebatamento, que é a dos crentes? Veja, se a gente for seguir o próprio padrão da interpretação cronológica aqui de Apocalipse, o que fala da primeira ressurreição, né? Já está depois do capítulo 19, que é do céu. Então, é uma situação complicada, inclusive, para quem segue essa questão cronológica. Mesmo que ele fala que a ressurreição, o restante dos mortos não viverá até se completasse os 1000 anos, dá a ideia, então, que durante os 1000 anos, as pessoas vão estar, os crentes vão estar ressuscitando durante esses 1000 anos. E não uma ressurreição única, específica de um evento. Complica. Quando você usa o óculos errado para interpretar uma literatura apocalíptica judaica, meu amigo, você vai ficar numa situação que só vai criar mais problemas. O fácil é você olhar com o óculos que o judeu escreveu, que João, como judeu, escreveu, e tentar interpretar os símbolos que são apresentados aqui, olhando pela própria Escritura. Então é isso que nós vamos fazer agora para interpretar a primeira ressurreição. Sobre essa questão, ainda nós temos aí uma divisão relacionada aos que interpretam Apocalipse de modo literal e os que interpretam de modo simbólico. Então vejamos. Para os dispensacionalistas, a primeira ressurreição refere-se à ressurreição dos crentes por ocasião do arrebatamento. Isso é uma suposição deles, porque em lugar nenhum é dito assim. E então reinarão 1000 anos e não passarão pela segunda morte. E, segundo eles, a segunda ressurreição, porque se tem primeira, tem que ter segunda. Então, não fala da segunda, mas a segunda ressurreição seria apenas para os ímpios, para o julgamento. Então, essa é a lógica do pentecostal, do neopentecostal, daqueles que defendem a escola aí dispensacionalista. Agora, vejamos outras interpretações, tá bom? Entre os que interpretam o Apocalipse de modo simbólico, a primeira ressurreição trata da subida das almas dos crentes para o céu. Logo, a primeira ressurreição seria espiritual, enquanto que a segunda ressurreição seria física. Então,
Presta atenção aqui. Para aqueles, então, que não são literais, mas de modo simbólico, a primeira ressurreição trata das almas dos crentes para o céu. Então, logo, a primeira ressurreição seria seria espiritual, enquanto que a segunda ressurreição seria física, usando a mesma lógica. Tem primeira, tem a segunda ressurreição, se tem a primeira morte, você tem a segunda morte que é citada aqui. Então, veja, quando da vinda de Jesus é arrebatamento no fim do período chamado de 1000 anos. Então, essa é a visão dos pós-milenistas. O problema é que, jogando o arrebatamento para o fim dos 1000 anos. Tá certo? E aí vai dizer que aqueles que passaram pela primeira ressurreição vão viver esses 1000 anos e que os restantes dos mortos não passam pela ressurreição até completarem os 1000 anos. Então é dessa forma que você vai ver principalmente as duas escolas. A literal, primeira ressurreição, é só dos crentes antes do arrebatamento, mesmo que não tenha base bíblica para isso. Para outra visão é o seguinte, é a ressurreição espiritual das almas que vão para o céu junto com o arrebatamento. Ok? Agora, nós defendemos uma outra tese que nós passamos a descrever agora, usando, obviamente, a própria Escritura. Então, primeiro, considerando, sendo o Apocalipse um oráculo, uma revelação, e que devido ao seu gênero literário deve ser interpretado de modo simbólico. Então nós estamos defendendo que Apocalipse tem que ser interpretado de modo simbólico. Segundo, que o texto em questão refere-se aos eleitos, aos crentes. Isso aqui todo mundo concorda, tá? Porque se vai reinar com Cristo não pode ser ímpio, tem que ser crente. Então isso aqui é ponto pacífico para todo mundo. Terceiro, que os textos bíblicos asseguram que ressurreição será um evento único, tanto para os justos quanto para os injustos. Você não pode separar isso, porque os outros textos dizem que vai ser tudo junto e misturado. Por isso que os dois ressuscitam, e aí é feita a separação das ovelhas dos bodes. A separação é feita porque todo mundo ressuscita, os anjos vêm e faz a divisão. Quem é da direita, quem é da esquerda, conforme você tem nos textos bíblicos. Então, os textos bíblicos asseguram que a ressurreição será um evento único, tanto para justos e injustos. Os injustos para a condenação e os justos para a vida eterna. Vamos lá, eu vou abrir aqui esse slide para você, tá bom? Para você acompanhar esses versos aqui. É importante a gente ler esses versos para ficar claro para você o ensinamento bíblico de que a ressurreição é um evento único, tanto para justos e injustos, ok? Então vamos fazer essa peregrinaçãozinha aqui juntos. Lá em Eclesiastes capítulo 12. Vocês estão comigo aí? Eclesiastes capítulo 12. O verso 13 e 14. Diz assim, eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando aí. De tudo que se tem ouvido, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, crente ou descrente. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então o Eclesiastes vai falar que haverá um momento de juízo onde que Deus vai trazer a juízo todas as obras, boas e más, ok? De todos os homens. Isso é dever de todo o homem. Ele não está falando só de crente, ele está falando de todo o homem. Tudo bem? Então Deus vai trazer a juízo as obras boas e más de todo o homem. Tá? Outro texto, vamos lá, Daniel, que tem um paralelo interessante com o Apocalipse, né? Daniel capítulo 12, o verso é de número 2. Eu vou ler o 1 e o 2, tudo bem?
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, está falando da grande tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, os crentes, os eleitos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então veja, está falando de uma ressurreição, mas de uma ressurreição conjunta daqueles que serão ressuscitados para a vida eterna e outros que serão ressuscitados para a vergonha e horror eterno. Então, irmãos, veja que Daniel apresenta também a realidade. Eclesiastes fala de um juízo de todo homem. Daniel apresenta que haverá uma ressurreição. E nessa ressurreição, uns são ressuscitados para a vida, outros são ressuscitados para a vergonha e horror eterno. Então está falando de uma ressurreição conjunta, completa, tanto de justos quanto de injustos. Tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. João capítulo 6. Vamos aqui para o Novo Testamento agora, Evangelho de João, que é o mesmo que escreveu Apocalipse. Então vamos ver o que João escreveu a respeito disso. João capítulo 6, o verso 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei antes da chegada do milênio. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí, o Filho de Deus? Né? Está escrito assim: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei antes do milênio. É isso que está escrito aí? Não. Eu ressuscitarei no último dia. Então a ressurreição dos crentes vai ser quando? Fala para mim aí. Fala de tal forma que eu escute daqui. Vai ser no último dia. Meu Deus do céu, é Jesus que está revelando isso. Então como que alguém, em uma consciência bíblica, vai interpretar que a primeira ressurreição refere-se a uma ressurreição antes do milênio, que não é o último dia. Mesmo porque você vai ter 1000 anos ainda pela frente, antes do último dia. E Jesus diz que vai ressuscitar os crentes quando? No último dia. Então a interpretação de que uma ressurreição antes do milênio, meu amigo, está errada. Ou haverá várias ressurreições de crentes? Quer dizer, um erro de interpretação vai ter que gerar outros erros para tentar consertar o primeiro erro. Essa é a grande questão. A ressurreição do crente e dos descrentes acontecerão ao mesmo tempo e acontecerão como parte, como um programa dentro do evento único chamado Último Dia. Nós já estudamos isso também. Estou sendo claro aqui, irmãos? Isso aqui é fantástico, hein? Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vamos lá que a Heloísa tem uma pergunta. Terá que todos morrer para ressuscitar? Deixa eu voltar aqui, que aí você já me vê. Heloísa, é o seguinte. Você vai para Tessalonicenses? Vamos lá, vamos fazer o parênteses aqui para explicar para a Heloísa, tá bom, pessoal? Vamos lá para Tessalonicenses. Então, é a Bíblia que tem que explicar, hein? Vamos lá. Não sou eu, hein? Você abriu aí? Vamos lá então, Heloísa. Deixa eu abrir aqui pôr aqui a cara gorda na tela aqui. Que aí você observa bem o que eu estou falando para vocês. Então vamos lá. A pergunta da Heloísa é: todos terão que morrer para ressuscitar? A ideia que a Bíblia apresenta é que aqueles que passarem pela morte terão que ressuscitar.
todos os que morreram terão que ressuscitar. Mas vai ter gente que não vai morrer? Vai. Texto bíblico para isso. Ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Enquanto você abre lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Quando você está abrindo é o seguinte, nós vimos que o último dia é um evento que tem uma programação. Dentro da programação do último dia, lembra lá a brincadeira do aniversário do Gesiel, né, querido Gesiel? Né? Então, o evento é o aniversário do Gesiel. Dentro do aniversário do Gesiel tem vários programas. Lembra desse paralelo que a gente sempre fez? Então, voltamos aqui. O último dia, o último no singular, nós estamos vivendo os últimos dias. É assim que a Bíblia diz. Mas o último singular é um evento. E dentro desse evento tem várias programações. Primeira programação, Jesus volta. Segunda, a ressurreição dos que já tiverem morrido. Justos e injustos. Os que estiverem vivos no dia que Jesus voltar, evento, último dia. Esses não vão morrer, mas serão transformados ao juízo, à separação dos justos e dos injustos, arrebatamento, inauguração do novo céu e da nova terra. Tudo isso está dentro de um único evento chamado último dia, com vários programas. Vamos ler o texto bíblico agora para ficar claro. Então eu estou aqui, ó, 1 Tessalonicenses, Heloísa, capítulo 4, verso 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem é um eufemismo para dizer, ó, os que já morreram. Você vai ficar claro isso aí mais para frente. Mas em Paulo, os que dormem refere-se ao físico, o físico já está dormindo. A alma, Eclesiastes diz, o pó volta à terra, como era, o espírito ou a alma volta a Deus como que o deu. Alma e espírito na Bíblia são sinônimos. Então, quando ele diz, com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, quando Jesus voltar, acontece a ressurreição. Vem com Jesus os que dormem. Ou seja, os que estão dormindo ressuscitam. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram, os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque o foco aqui está falando só de crente, né? E depois nós, os vivos, seremos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então nós vemos que no evento, o último dia, Jesus volta à ressurreição daqueles que já morreram, e nós que estamos vivos seremos aí transformados, arrebatados. Qual que é o outro texto que fala que eu vou ser transformado? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Volte aí algumas páginas para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. E todo o capítulo 15 é uma defesa a respeito da ressurreição. E aí ele diz... Deixa eu achar aqui o texto aqui, para não ter que ler muita coisa.
verso 50 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Os vivos serão transformados. Então diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Lembra que dormir é sinônimo de morte. Ele está falando de morte e ressurreição aqui todo o tempo. Então, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos até a volta do Senhor, seremos transformados. Ok? Então, respondendo aí a pergunta da Heloísa, todos terão que morrer para ressuscitar? Não. Os que já tiverem morrido, no último dia, serão ressuscitados. Os que estiverem vivos terão um corpo transformado. Ok? Para herdar o céu ou até mesmo a condenação, esse corpo tem que ser transformado. Então, os que estiverem vivos passarão por essa transformação. Os que tiverem morrido serão ressuscitados. Aí haverá a separação, o julgamento, e aí os que ressuscitaram para a vida eterna e foram transformados para a vida eterna vão subir arrebatados para o novo céu e nova terra. E aqueles que ressuscitaram para vergonha e horror vão ser condenados pelos séculos dos séculos. Tudo bem, Heloísa? Eu acredito que agora nós explicamos isso aí. Evento único, é isso? Sim, a ressurreição é única e junto com a ressurreição, como o evento é o último dia, então vai ter a volta de Jesus, a ressurreição dos crentes e descrentes, transformação dos vivos, separação, julgamento, arrebatamento e inauguração do Estado. Você tem vários programas dentro desse único evento chamado último dia. Tudo bem? Beleza. Vamos voltar aqui então para o nosso slide, irmãos. Nós paramos na leitura aqui de João, capítulo 6, verso 40, que diz que a promessa de Jesus, que os crentes serão ressuscitados no último dia. Então já quebra essa interpretação de uma ressurreição anterior ao último dia. Tudo bem? Vou abrir aqui o slide para você. O texto que eu quero agora, cadê? Atos 17, 31. Vamos lá? Abra aí em Atos. Irmãos, essa é a melhor maneira de você estudar qualquer assunto bíblico, vendo tudo o que a Bíblia diz sobre ele, para evitar aí uma interpretação errada, tá certo? Vamos ver então, usando obviamente textos mais claros, trazendo luz para textos mais complicados. Esses são princípios, né, da hermenêutica bíblica. A Bíblia tem que interpretar a própria Bíblia. Então nós estamos aqui em Atos 17, o discurso de Paulo em Atenas, e o verso 31 vai nos dizer assim: porquanto, está falando de Deus, tá? Então o verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A mensagem de Deus é sempre essa: arrependei-vos e crede. Porquanto, e por que Deus quer que o povo se arrependa? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Então veja, segundo Paulo, na sua pregação em Atenas, Deus estabeleceu um dia para julgar todos. Então, somando com outros versos, a ressurreição se dará no último dia, e após isso, ressurreição dos justos e injustos, acontecerá o juízo de Deus. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui para ver se fica mais claro esse negócio. Agora Romanos, capítulo 2, verso 16. Vamos seguindo para frente aí. Romanos 2, 16 vai dizer assim. Vou ler o 15 também. Estes, está falando de todos os homens, né, os ímpios que não têm a lei, que não são judeus, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.
no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então o juízo final já pega justo e injusto e vai pôr todo mundo no juízo. A diferença é que aqueles que estão em Cristo serão justificados, os que não estão em Cristo serão condenados. Tá bom? Então o juízo é já de justos e injustos ao mesmo tempo. Vamos lá, 2 Timóteo 4. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Por que julgar vivos e mortos? Porque a ressurreição, irmãos, vai ser no mesmo dia. Aqueles que estão vivos serão transformados. Então, ele vai julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, a volta de Jesus faz parte daquele único evento do último dia, dentro da programação, a volta de Jesus, ressurreição de justos e injustos e o juízo também dos que foram ressuscitados e daqueles que foram transformados. Tudo bem até aqui? Vamos lá para os últimos dois textos que eu separei aí. 1 Pedro, tá aqui, ó. Acho que dá para você ler aí. 1 Pedro, capítulo 4, verso 5. Não é isso? Então, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 5. Vai dizer assim: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então está falando aí que o julgamento vai ser tanto daqueles que foram ressuscitados quanto daqueles que estavam vivos. Tudo bem? Fortalecendo essa ideia aí que nós estamos apresentando. E o último verso que eu quero que você leia é na carta de Judas. Um pouquinho antes de Apocalipse, lá no final, né? Você tem as 3 cartas de João, Judas, aí depois Apocalipse. Judas, como é um capítulo só, então já é o verso 6. Judas, verso 6. Tudo bem? Abriu lá? Eu vou ler os 5 aqui, ó. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, o juízo vai acontecer num único dia. E para que aconteça o julgamento de vivos e mortos, esse julgamento, então, será após a ressurreição, como nós vimos, tanto de justos quanto de injustos, e depois da ressurreição e a transformação dos que estiverem vivos, o juízo final. Então, os textos bíblicos, irmãos, nos asseguram que a ressurreição faz parte desse evento único, chamado último dia. E aí, tanto justos quanto injustos vão ressuscitar ao mesmo tempo para o juízo. Então não tem a possibilidade de você pensar numa primeira ressurreição de crentes antes do milênio e depois uma outra ressurreição separada só dos ímpios após o milênio. Na verdade, a ressurreição tanto dos crentes quanto dos crentes vai acontecer no mesmo fim, no mesmo período, no dia final, como parte do evento o último dia. É isso que nós vimos aqui nesses textos. Tudo bem até agora? Então vamos lá. Pastor pergunta: como fica a situação de Enoque e Elias que não provaram a morte? Serão transformados? Provavelmente é isso que vai acontecer. Se já não foram transformados quando foram assuntos aos céus, porque carne e sangue não pode herdar lá. Então, provavelmente, é lógico que é um caso de mistério, né?
mas provavelmente Deus, o tomando para si, já os levou dentro dessa ideia de transformação. Porque, como nós vimos aqui, o texto de Paulo diz que carne e sangue não pode herdar o reino, não pode estar no céu. Então eles não estão lá, né? Imagine só se estivesse lá em carne e sangue, quão velhinhos seriam, né? Quantas ruguinhas. Então, obviamente que foram transformados. Porém, como é um mistério, a Bíblia não diz, se não foram transformados, terão que ser para o dia do juízo final. Porque todos os homens terão que comparecer durante o juízo final, inclusive Enoque e Elias. Esses justificados através do Messias, como todos aqueles que creem em Cristo. Tá bom? Essa é a pergunta do meu sogro, irmão Milton. Então é isso aí, querido Milton. Provavelmente, quando Deus os toma para si, eles já vão com o corpo transformado, porque como nós lemos lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz que a carne corruptível não pode herdar o lugar da incorruptível. Então, a minha tendência é acreditar que eles já foram transformados. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui então, irmãos, mais um pouquinho. Então nós vimos que a ressurreição não pode ser separada porque ela faz parte do evento do último dia. Tá bom? Então, quarta consideração, para a gente tentar explicar o que significa esse bendito primeira ressurreição. Mas vamos lá, pergunta do presbítero Clodoaldo. Após a ressurreição, os que estavam vivos juntos com os que não foram para o céu, não haverá mais mortes? Veja, então, o último dia, o nome já diz isso, né? É o último dia, é o último evento. Depois do último dia, que vem, Jesus volta, a ressurreição dos justos e injustos, transformação daqueles que estão vivos, separação deles, julgamento, os que são justificados em Cristo, arrebatados para o novo céu e nova terra, e os que forem ressuscitados para vergonha e horror, vão para o lago de enxofre, né? Para condenação pelos séculos dos séculos, da mesma forma que Satanás, os anjos caídos e tudo mais. Então, depois disso, pronto. Aí é o estado final, novo céu e nova terra. E aí a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Depois dessa ressurreição, então, que é a ressurreição do último dia, e a transformação dos que estavam vivos, não haverá mais morte. Eu sei que a sua pergunta tem um porquê interessante, o presbítero. Então, a geração que vir Jesus voltando, e vão ser transformados, então esses nunca passarão pela morte física. Verdade. Não passarão. Tá? Porque aí depois já entra no novo céu, nova terra, novo estado espiritual, e aí não há mais morte. Tá bom? Mas voltamos aqui para o nosso slide, irmãos, para a gente caminhar. Quarta consideração. Paulo interpreta a conversão, a vocação, o chamado irresistível, o momento que você ouve o Evangelho e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a sua conversão, Paulo interpreta isso como sendo a ressurreição em Cristo. Isso aqui é uma chave importantíssima, hein? Vamos ver isso? Então vou abrir aqui o slide aqui para você acompanhar os textos aí. O primeiro texto que eu quero que você abra é Colossenses 2. Esse texto aqui de Efésios é o mais importante, mas eu quero primeiro que você abra aqui Colossenses, capítulo 2, verso 12. Vocês estão comigo aí, pessoalzinho? A turma de casa aqui tá viva ainda. Então vamos lá. Colossenses, capítulo 2, verso 12 em diante. Aqui Paulo faz aquele jogo de palavras, aqui em Colossenses, irmãos, capítulo 2, sobre a circuncisão e batismo, piriri pororó. Que infelizmente, né, tem muita gente que interpreta aqui o fato de sermos ressuscitados com Cristo, o batismo por imersão. Não tem nada a ver, hein? Pelo amor de Deus, não força o texto dessa forma, mas tudo bem.
Mas vamos lá. Ele diz assim, ó, verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele, falando de Cristo, é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Agora o verso que eu quero chamar a sua atenção. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja só, se a gente for pensar no ensinamento aqui do verso 12, no batismo simboliza que eu fui sepultado com Cristo e que eu fui ressuscitado com Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Que na verdade, no momento da minha crença em Jesus, da obra que Jesus realizou no meu lugar, eu morri e fui ressuscitado, ou seja, eu recebi uma nova vida. Paulo está falando aqui que quando eu entro em aliança com Deus, por isso ele faz a relação da circuncisão, nós somos circuncidados em Cristo, com a questão do batismo, porque o batismo de Jesus substituiu a circuncisão. A circuncisão representava a aliança com Deus, ou seja, a minha conversão. Eu era, fenício, ninivita, e aí eu me converti ao judaísmo. Para eu entrar em aliança com Deus, aí eu passava pela circuncisão. Era o sinal que eu recebia para mostrar que eu havia me convertido. Hoje em Cristo, qual que é o sinal que eu recebo que prova que eu creio que Jesus é o meu Senhor, que eu me converti? O batismo. E aí Paulo vai fazer aqui nesse jogo de palavras que esse momento que eu recebo o batismo, o sinal da aliança, simboliza, é um sinal da minha conversão, que Paulo chama aqui de ressurreição. Então, quando eu recebi o sinal da aliança, que no caso é o batismo, eu morri, o velho homem morreu, o velho homem é suas práticas, e eu ressuscitei. A conversão é, portanto, esse símbolo de conversão. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, presta atenção agora, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Ou seja, te ressuscitou. Porque se você estava morto e veio para a vida, como que se chama esse processo? Do morto voltar à vida? Ressurreição. Veja que Paulo está dizendo que no momento que eu ouvi o Evangelho, que eu criei que Deus ressuscitou Jesus como meu Senhor, meu Salvador, Ele me deu vida quando eu estava morto nas minhas transgressões e na incircuncisão da minha carne, ou seja, sem o sinal da aliança. E Ele me deu vida juntamente com Ele, perdoando os nossos delitos. Então Paulo usa o termo ressurreição como sinônimo de novo nascimento, como sinônimo de conversão, como sinônimo da recepção do sinal da aliança. Tudo bem aqui? Ficou claro isso, irmãos? Vamos ver aqui. Pelo jeito a turminha está escrevendo aí que sim. Então, Paulo faz uma interpretação e usa o termo ressurreição como sinônimo de conversão. Vamos ver isso? Capítulo 3 ainda aqui de Colossenses. Estou aqui, agora, Colossenses 3, de 1 a 4. Para ficar claro, hein? Portanto, se fostes o quê? Qual que é o termo que aparece aí? Colossenses, capítulo 3, verso 1. Tudo bem aí, pessoalzinho? O que está escrito então? Portanto, se fostes ressuscitados. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive.
Eu estou aqui, Cristo está lá, mas Cristo está vendo, mas eu estou vivendo com Ele, eu estou reinando com Ele, porque eu passei pela ressurreição. Que ressurreição é essa que Paulo está dizendo? A minha conversão. Então, se eu ressuscitei, se Deus me deu vida, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, a minha conversão é a primeira ressurreição. Porque é a ressurreição espiritual. A ressurreição lá do fim, do último dia, é a ressurreição física. Que todos os que morreram fisicamente, voltam à vida. Então, segundo Paulo, a ressurreição que faz com que eu viva com Cristo, que eu reine com Cristo e que eu esteja debaixo do reinado de Cristo, é a ressurreição da minha conversão. O momento que Deus me deu vida, quando eu ainda estava morto nos meus delitos e pecados. Então diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Estão reinando. Pensai nas coisas lá do alto, não os que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A partir da sua conversão, meu amigo, você já está vivendo em Cristo, reinando com Cristo. Esses são os termos lá de Apocalipse capítulo 20. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aí está falando da volta dele, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então você que já passou pela primeira ressurreição, que é a conversão, quando ele voltar, você passará, se você estiver morto, você vai ressuscitar, se estiver vivo, você vai ser transformado para estar aí no novo céu, na nova terra. Então veja, segundo Paulo, ele usa o termo ressurreição como sinônimo da conversão. Isso tem que ficar claro para você. Nós vamos ainda caminhar mais 2 textos. Segura aí que eu tenho uma pergunta aqui. Vou abrir aqui para você ver. Pergunta da Heloísa. O batismo seria a ressurreição? Não, o batismo, ele simboliza minha conversão. A conversão é a ressurreição. O momento que eu ouvi o Evangelho e criei no Evangelho, essa é a minha conversão. Foi o chamado de Deus. Deus me chama através do Evangelho. Prega-se o Evangelho para você, fala de Jesus. Ó, Jesus é o Senhor. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você ouve essa pregação, né, do plano da salvação, que Jesus morreu por você, tal, que pela sua graça somos salvos, e você crê no seu coração, essa é a vocação, é o chamado irresistível de Deus. E isso caracteriza, Efésios capítulo 1 vai dizer que o Espírito Santo vem e te sela. Então é o novo nascimento, é a conversão. Então a conversão é sinônimo de ressurreição. E o batismo, então, respondendo a sua pergunta, Luiz, o batismo é o símbolo da sua conversão e o símbolo, consequentemente, da ressurreição espiritual. Não a ressurreição física, que é a que vai ser lá no último dia. Então, se há 2 ressurreições, a primeira ressurreição é a espiritual, a segunda é a física. A primeira ressurreição, então, é ressurreição eu estava morto espiritualmente. Fisicamente eu estou vivo, mas se eu não tinha me convertido, então espiritualmente eu estou morto. Aí a minha conversão é a primeira ressurreição, ou seja, eu me tornei vivo agora espiritualmente, por isso eu estou unido a Cristo. E o batismo é o símbolo, é só o símbolo, o sinal da minha aliança com Deus, o sinal que eu passei pela conversão, consequentemente, usando aqui as palavras de Paulo, o sinal de que eu passei pela ressurreição, ou a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Consegui ser claro aqui, Luiz? Qualquer coisa, você, por favor, reforça aí a sua pergunta. Tá bom? Obrigado. Então, voltemos aqui para o slide. Então, nós vemos que em Colossenses, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, Paulo usa a conversão como sinônimo de ressurreição em Cristo. Ficou claro isso, irmãos? Espero que sim. Vamos agora para Efésios. Volte aí um pouquinho. Gálatas, Efésios.
Só ainda para responder um pouquinho aqui, Heloísa, ó, já que nós estamos em Efésios, Efésios capítulo 1, o verso 13. Abre lá para mim, lá em Efésios capítulo 1, verso 13. Para você entender o processo da conversão. O verso 13 de Efésios 1 vai dizer assim: em quem também vós, está falando de Cristo, esperamos em Cristo, termina o final 12, o final do verso 12, esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, então a palavra da verdade é sinônimo de evangelho, então depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor e glória. Então veja, qual que é o processo da conversão? Eu ouço a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação. Por ação do próprio Deus, eu creio nesse evangelho, e nesse momento o Espírito Santo vem e me sela para a promessa. Esse processo aqui é a conversão. Esse processo aqui, eu ouço o evangelho e falo, puxa vida, é isso. E eu entrego a minha vida a Deus, o Espírito Santo vem e me sela. Paulo vai chamar esse processo de ressurreição. Tudo bem? Para ficar mais claro ainda, vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 1. É esse que está aí no nosso slide aí, ó. Efésios 2, 1. Ele, quem que é esse ele? Cristo. Ele vos deu vida, se ele dá vida, é a ressurreição, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então veja, espiritualmente eu estou morto. E aí Jesus vem e me dá vida. Ele me ressuscita espiritualmente. É a ressurreição, é a primeira ressurreição. É assim, portanto, que ele vai dizer. Veja aí o verso 6 desse mesmo. Vou ler o 5, tá? Efésios 2:5. Estando nós mortos, eu estava morto fisicamente? Não, esse morto aqui é espiritualmente. Estando nós mortos espiritualmente em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou. Então veja, Paulo mais uma vez fazendo o paralelo, que a conversão e a ressurreição é a mesma coisa. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, a partir da minha ressurreição, que é a conversão, a primeira ressurreição, eu já reino com Cristo, eu já vivo com Cristo. Então, já pensando lá em Apocalipse, do que se trata a primeira ressurreição? A minha conversão. E é por isso que eu já vivo com Cristo, por isso que eu já reino com Cristo, por isso que eu já sou sacerdote de Cristo, por isso que eu já desfruto do reinado de Cristo, mesmo estando aqui, Cristo lá no céu, como Paulo falou lá em Colossenses. Mas eu vou viver aqui, mas focado lá no reino do céu. Tudo bem até aqui, irmãos? Você está comigo aí? Então tá bom. O último texto aqui para confirmar isso é Filipenses. Filipenses capítulo 3, o verso 20 e 21, quando Paulo falou, nós estamos aqui na terra, mas nós estamos vivendo já pensando no céu. Nós já reinamos com Cristo, vivemos com Cristo, já estamos nessa relação. Filipenses 3:20 diz assim, pois a nossa pátria, nós somos cidadãos do céu, então a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, ou seja, a volta de Jesus, o Senhor Jesus. Veja, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo, o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar sobre si todas as coisas. Então, mesmo que eu estou aqui, quando eu passo pela primeira ressurreição, ou seja, a minha conversão, eu já estou ligado a Cristo, reinando com Cristo. E mesmo vivendo aqui, eu já estou com a minha cabeça, com meus olhos focado na pátria celeste, aguardando a volta de Jesus, se eu estiver vivo até a volta de Jesus, com o meu corpo sendo transformado
nesse corpo de humilhação, de podridão, né, que se desfaz, que é corrupto, para um corpo da sua glória, por conta do seu poder. Então essa é a esperança. Tudo bem então, irmãos? Vamos caminhando então mais um pouquinho aqui. Quinto, considerando que somente sobre os convertidos, a segunda morte não tem autoridade. Veja que Apocalipse, volta lá para Apocalipse, rapidinho. Apocalipse vai dizer, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses quem? Os que passaram pela primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Ok? Vamos parar por aqui. Qual que é a primeira morte? A primeira morte é a morte espiritual que aconteceu lá com Adão e Eva. Quando eles comeram do fruto proibido, Deus falou, se você comer, meu amigo, você vai morrer. E eles de fato morreram. Eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal e foram separados de Deus. E aí eles se tornam mortos espiritualmente. E essa morte espiritual passa para todos os seus descendentes. Por isso, nós já nascemos em iniquidade, já nascemos condenados, já nascemos mortos. Então a primeira morte é a morte espiritual. Aí a outra, depois você vai morrer fisicamente. Ok? Então, dentro dessa relação, primeira ressurreição, segunda ressurreição, primeira morte, segunda morte, ele vai fazer um jogo de palavras aqui em Apocalipse, que ele vai colocar a primeira morte como sendo a física, aquela que nós vamos passar durante a vida aqui. Só que se eu me converti, vamos traduzir aqui primeira ressurreição por conversão. Aquele que converteu não passa pela segunda morte, que é a condenação eterna. Porque a segunda morte, essa não tem jeito mais de arrumar. É a condenação eterna. Mas quem se converteu não passa pela segunda morte. Quem passou pela primeira ressurreição não passa. A segunda morte não tem autoridade sobre aqueles que passaram pela primeira ressurreição. Então a morte espiritual eterna não vem sobre aqueles que se converteram. É isso que está falando. Por isso, primeira ressurreição, sinônimo de conversão. Então, somente sobre os convertidos, a segunda morte não tem autoridade. Vamos ver isso? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 28, vai dizer assim. Não temais os que matam o corpo. Então vejam, mata o corpo é a primeira morte. E não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então Jesus faz uma diferença da morte física e da morte espiritual. Deus, aqueles que entrarem em condenação vão passar pela segunda morte, essa morte espiritual que é condenação eterna. Mas quem se converteu, quem passou pela conversão, quem passou pela primeira ressurreição, que reforça o fato de que a conversão não é fruto do homem, porque eu não posso me auto-ressuscitar, mas que a conversão é fruto de Deus me dar vida quando eu ainda estou morto nos meus delitos. Então a salvação é fruto de Deus, que aponta para a nossa doutrina, né, da soteriologia, da salvação, de que a salvação é a ação única de Deus. Não é o homem que dá chance para Deus, mas é Deus quem me alcança, Ele que me dá vida. Esses que passaram pela primeira conversão, a segunda morte não tem poder sobre eles, ou seja, eles não serão condenados eternamente. O outro texto que eu quero que você leia aí, já caminhando para o fim, viu, irmãos? Lucas 12, Lucas capítulo 12, o verso 4. Que é a mesma situação lá, né? Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer.
Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Ou seja, primeira morte física, segunda morte morte espiritual. A condenação eterna. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Ok? Então, o quinto, considerando aqui do nosso slide, é que somente os convertidos, somente sobre os convertidos, a segunda morte não tem autoridade. Quem passou pela conversão não morre eternamente. Então, concluindo, eu concluo que a primeira ressurreição, mencionada aqui em Apocalipse capítulo 20, é um símbolo, por isso precisa ser interpretado, a ressurreição espiritual de todo crente, e não a subida da alma, nem muito menos refere-se à ressurreição final só dos crentes. A primeira ressurreição, portanto, na minha conclusão, é a conversão. E o convertido, conforme Paulo disse lá em Colossenses e Efésios, já reina com Cristo hoje, é embaixador de uma pátria que já existe, que está nos céus. Vamos confirmar isso rapidinho? Vou ler aqui para você, ó. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja, função de juiz, função de reinar com Cristo, função de embaixador de Cristo, função de sacerdote. Isso já está acontecendo agora, durante essa dispensação, desde a ascensão de Cristo até os dias de hoje. Os crentes são embaixadores. E por que são embaixadores? Porque o reino já existe. E aqueles que passaram pela conversão já reinam e vivem com Cristo e são sacerdotes de Deus hoje. Efésios 6, verso 20 também. Então veja aqui, Efésios 6, verso 20. Pelo qual, Paulo falando, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Quando você evangeliza, quando você prega, quando você admoesta, quando você exorta, corrige, dentro do padrão das Escrituras, você está vivendo, reinando com Cristo e sendo sacerdote de Deus hoje. Então a minha conclusão, irmãos, para a gente encerrar aqui, sobre o que é a primeira ressurreição, é a conversão, o momento da conversão. Aqueles que passam pela primeira ressurreição vivem e reinam com Cristo durante o período que nós estamos vivendo, que é chamado aqui de 1000 anos. E esses que passaram pela primeira ressurreição, então não sofrem o dano da segunda morte, ou seja, não serão condenados eternamente. Tudo bem? Eu fiz isso um quadrinho aqui para ajudar você a visualizar aí. Eu vou abrir aqui essa tela. Então nós temos o ato, o significado e quem que passa por ele. Tudo bem? Então vamos lá, acompanha aí. O primeiro ato é a primeira ressurreição. Qual que é o significado que eu estou dando? Que é um significado espiritual. É a conversão. Significa que eu já vivo com Cristo, que eu já reino com Cristo. Quem passa por ele? Somente os eleitos de Deus. Vamos lá, no quadro aqui. Segunda ressurreição. Você tem a primeira, vamos pensar na segunda ressurreição. Que ressurreição seria a segunda? A ressurreição física. Física, que é a ressurreição final. No último dia, naquele evento do último dia. Quem passa pela segunda ressurreição? Tanto os crentes quanto os descrentes, os justos e os ímpios. A primeira ressurreição é espiritual, somente os eleitos. Segunda ressurreição é a física, passa os dois, crentes e descrentes, justos e injustos. Seguimos aqui o nosso quadrinho. Primeira morte é a morte física. Quem que passa? Todos, com exceção dos crentes no arrebatamento, daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, porque eles terão o corpo transformado. As pessoas que estiverem vivas
terão um corpo transformado, não passarão pela morte física. Tá certo? E a segunda morte, que é citada lá em Apocalipse. A segunda morte, irmãos, é a condenação eterna, é a morte espiritual eterna. E quem que passa pela segunda morte? Somente os não eleitos. Porque os eleitos passaram pela primeira ressurreição. Quem passou pela primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Então a segunda morte é a condenação dos não eleitos, dos injustos, dos ímpios, dos descrentes. Então eu interpreto primeira ressurreição como a nossa conversão, e a gente já passa a viver, reinar como sacerdote de Cristo, sacerdote de Deus, e reinar com Cristo durante os 1000 anos, que é o que nós estamos vivendo agora. E por conta de eu ter passado, ele me deu vida, eu estando morto, ou seja, uma ressurreição espiritual, eu não sofro a condenação da segunda morte. Ficou claro, irmãos? Sei que tem um delayzinho aí, então vou esperar um pouquinho para você, qualquer coisa, colocar a dúvida aí. E depois, então, semana que vem, a gente fecha o capítulo 20 e o juízo final também, tá certo? Então, hoje nós vamos parar por aqui. Mas ficou alguma dúvida sobre essa situação? Do que significa, então, a primeira ressurreição? Segundo os textos que nós estudamos, a primeira ressurreição é ressurreição só de crentes antes do milênio? Não. Porque aqueles que vão ressuscitando, que é a conversão, já estão reinando com Cristo. Por isso que o milênio é só um símbolo de um período que a igreja estará aqui já vivendo com Cristo, reinando com Cristo, sendo sacerdote de Deus, ou seja, pregando, sendo juiz, já aplicando o juízo de Cristo como embaixador, já através da disciplina eclesiástica.